Bom dia, estamos aqui juntos em mais um programa Cuidado, Heresias. E o programa da semana passada foi contundente, foi interessante, e nós voltamos aqui com o professor Paulo Cristiano da Silva, e nós estamos abordando este assunto. Congregação Cristã no Brasil, movimento contraditório ou seita. E nós terminamos o nosso último bloco, o nosso último programa, no ápice dessa questão. E nós voltamos hoje para tentar concluir essa primeira parte deste assunto. Bom dia, presbítero, professor Paulo Cristiano da Silva. Bom dia, pastor João Flávio. Novamente, é uma satisfação estar aqui para trazer algo de relevante, né, sobre o tema proposto. Então, nós estávamos concluindo, porque a congregação cristã no Brasil, esta igreja, diz que a salvação pertence a ela. A pessoa só pode ir para o céu, só pode ser salva se for membro da congregação. E a pergunta era crucial. Cristã no Brasil, seita ou igreja? Ou movimento contraditório? E aí? Nós dizemos, nós do CACP, nosso ministério... Inclusive, coloca aí, Murilo, embaixo, www.cacp.org.br, por favor. Nós acreditamos que a congregação ela se enquadra em movimento contraditório. O que é um movimento contraditório? Não é uma seita propriamente dita, só que também não é uma igreja evangélica genuína. Ela está caminhando a passos largos para ser uma seita. Então nós acreditamos que a congregação está nesse meio termo aí. Ela é quase uma seita. Quase uma seita. É verdade que a confissão de fé que está no final do cantor cristão da congregação é totalmente evangélico, a profissão de fé da congregação. Totalmente evangélico. A prática que foge. Na prática é um outro evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. E eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí. Posso? Isso aqui mas é um véu da congregação mesmo? É um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não. Então deixa eu mostrar aqui. Inclusive de ex-membro da congregação. Isso aqui é de uma pessoa que era da congregação. Que foi da congregação cristã no Brasil durante muito tempo. Dá para dar um close aqui? Dá para estar vendo aí direitinho? Esse é um véu usado pelas mulheres da congregação cristã. Por que as outras igrejas evangélicas não têm essa prática? Eu vou pôr aqui na cabeça. Dá para dar um close aqui em mim? É assim que as mulheres usam, professor? Opa. Assim? Isso. Por que as outras mulheres das outras igrejas não usam esse véu? O grande problema da congregação é que ela se apega de modo literal a alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, como o ósculo santo, o véu, eles acreditam que as mulheres ainda têm que usar véu, como mostra alguns versículos, não levando em consideração a cultura da época. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia ao pé da letra, e a outra é você estudar a Bíblia de modo teológico, levando em consideração a cultura da época, para que você tenha uma hermenêutica sadia. Inclusive, parece que em 1 Coríntios 11:16, Paulo diz assim, nem as igrejas de Deus, nem nós temos o tal costume do véu. Parece que o senhor tem uma foto aí de uma mulher do Talibã usando véu. Exatamente. Deixa eu ver. Isso é interessante. Esse costume é um costume oriental. Ah, ok. Posso aqui qualquer... Que até hoje as mulheres ainda usam esse apetrecho aí em religiões orientais e em regiões também do Oriente. Quer dizer, esse uso desse véu, que inclusive aqui ela está usando o véu de acordo, que ela está cobrindo toda a cabeça, né? Você vê que aqui ela está... E esse é o véu bíblico. Esse é o véu seria bíblico. O véu que as mulheres de Corinto usavam, né? Exatamente. Não esse aqui. Não. Então, mas deixa eu entender. Então o senhor está dizendo para mim que o costume de usar o véu não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com Bíblia. É apenas uma questão sociológica, social. Cultural. É uma questão totalmente cultural. Como o beijo. Como o beijo é uma questão cultural. Você não beija hoje no Brasil, você não cumprimenta o outro homem com beijo. Como se faziam os dois judeus. Exatamente. Que se encontravam. Você dá um aperto de mão. Então o véu era um costume oriental. E nós, a igreja evangélica, a igreja cristã em geral, ela não precisa usar o véu, sendo que é um costume oriental. Deixa eu fazer uma outra pergunta, já que nós estamos falando da congregação. Isso aqui tudo o senhor responde no seu DVD, que quem quiser depois é só entrar no site do CACP, a gente tem lá como você adquirir esse DVD. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E por que a congregação não tem pastores? Porque Efésios 4:11, até eu pediria para a produção colocar aí na tela, Efésios capítulo 4, versículo 11, fala que ele mesmo, o Senhor Jesus, levantou pastores. Por que a congregação não tem pastores? Olha, toda a problemática que envolve a congregação cristã no Brasil, ela é focada num ponto só, a falta de ensino bíblico e teológico. Então, eles acreditam que Jesus não deixou pastores,
que só existe um só pastor. Porque lá no versículo bíblico, em que Jesus fala que haverá um só pastor e um só rebanho, eles entendem que esse um só pastor é Jesus Cristo. Então, para eles, as demais igrejas evangélicas são igrejas que estão usurpando este cargo de Jesus. Inclusive, eu já fui chamado de bode. Outro dia uma pessoa chegou em mim e falou, você não é pastor, você é um bode. Por que chama os pastores de bode? Porque Olha, acha que está roubando o lugar de Cristo, é isso? exatamente. Eles acreditam que há um só pastor. apóstolo- Os demais pastores não são considerados pela O congregação. apóstolo Pedro, na sua carta, falou que ele era pastor. Né? Ele falou que ele era pastor. Quer dizer, O pastor, ele é um cargo totalmente bíblico, está firmado no Novo Testamento, não tem como você negar o cargo de pastor. Tá? Mas o grande problema da congregação é que justamente eles pegam versículos ao pé da letra e não levam em consideração o contexto, que isso é muito importante para uma interpretação sadia da então, Bíblia. para que o ouvinte, o espectador que está nos assistindo, aquela pessoa que está ali, que não tem esse grande conhecimento bíblico, uma igreja que não tem pastor não é uma igreja neotestamentária. É isso que o senhor está dizendo? Uma Ou igreja- o ancião da congregação serve como um pastor, sem usar o título. Exatamente. Ele faz o cargo de pastor, só que não é falado lá, não é chamado pastor. Mas ele usa o mesmo procedimento que os pastores usam, eles pastoreiam a igreja. Então, é uma questão incoerência. semântica, é uma questão semântica. É uma incoerência. Tá bom. Então, você que está nos assistindo, olha, Efésios 4:11 fala que Jesus levantou pastores. Agora,